Pessoal, hoje a gente vai concluir esse nosso vídeo sobre redação do Enem falando sobre a conclusão da redação. Como é que funciona a conclusão da redação? O que é a conclusão? O que precisa ser feito? Quais são os elementos que são utilizados para que a gente possa fazer essa conclusão? O que precisa utilizar? A gente vai saber tudo isso nesse vídeo. Então, se você quer saber como montar uma conclusão para poder tirar nota 1000 no Enem, então vem comigo. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, espero que tenham aproveitado bastante a semana, porque hoje é sextou e a semana está acabando hoje, mas está acabando e também estamos aqui para comemorar que hoje, no dia 12 de novembro, estamos fazendo 6 meses de canal. Quem é antigo aqui no canal sabe que eu tinha uma meta aqui de quando fizesse 6 meses de canal, eu queria ter batido 500 inscritos. E com 5 meses e meio de canal a gente bateu 500 inscritos, agora há pouco tempo. 5 meses e meio, 500 inscritos. E agora, com 6 meses, apenas em meio mês, nós já estamos com 760 inscritos. Ou seja, bem acima da meta que eu havia previsto. E tudo isso graças a vocês, então quero agradecer muito a vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como terminar essa nossa redação do Enem, a conclusão. Vai falar sobre todos os elementos que são necessários para que a gente consiga tirar 200 na conclusão, porque a nossa conclusão é exatamente a competência 5, e ela vale 200 pontos. Ela é muito fácil, ela tem muitos elementos, mas ela é a parte mais fácil da redação ao meu ver. E ela é muito importante porque vale muito ponto. Então, gente, antes da gente começar, eu vou pedindo aqui, para quem não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, para ficar sabendo de informações como essa. Porque você saber com antecedência vai te deixar na frente de muita gente e garantir a sua vaga na universidade pública. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilhe. Sem mais enrolação, vamos começar. Pessoal, eu tinha feito uma enquete que eu vou deixar aqui para vocês poderem ver, perguntando para vocês o que vocês achavam, o que precisava ser utilizado na conclusão da nossa redação. E eu coloquei pegadinha lá também, porque pelo que eu percebi, muita gente não sabe do que se trata a conclusão, acha que é só concluir. Mas não, gente, a conclusão ela é uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção, gente, é o que a conclusão é básico. Essa proposta de intervenção precisa conter 5 elementos. E é sobre esses 5 elementos e sobre a nossa conclusão que eu vou explicar hoje na apresentação para vocês. Então a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Vamos ficar no cantinho enquanto a apresentação roda. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre a conclusão. A conclusão ela é composta por um tema principal. O que é que você precisa fazer na sua conclusão? A sua conclusão precisa ter uma proposta de intervenção que é composta por 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Seria o agente, a ação, meio ou modo, finalidade e o detalhamento. São essas 5 coisas que são obrigatórias na sua conclusão. Cada coisinha dessa vale 40 pontos. Se você tiver as 5 coisinhas na sua conclusão, os 5 elementos, 5 elementos, você vai ter 200 pontos na totalidade, porque a sua conclusão é a sua competência 5. Mas enfim, o que são essas coisas? Vamos começar pelo agente. Agente é a pessoa, órgão, instituição, ou seja, quem você irá designar para a sua proposta de intervenção do problema dado. Ou seja, o agente é aquela pessoa no qual você, ou órgão, ou instituição, ou qualquer coisa, que você diga que vai ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, você vai falar que o governo deve fazer alguma coisa. Então, o governo é o seu agente. A indústria deve fazer alguma coisa. Então, a indústria é o seu agente. É aquele órgão, aquele ser, aquela coisa que vai ter que ter algum tipo de ação. Então, o agente é quem vai fazer algo para tentar solucionar aquele devido problema que você tem. Então, agente é isso. Seguido do agente vem a ação. Ação é o que o agente deve tomar para tentar solucionar o problema. Por que solucionar? Porque a gente sabe que não é solução. Hoje em dia não se usa mais solução. A gente dá uma proposta de intervenção. Então, por isso que eu coloquei solucionar entre aspas, porque muita gente ainda diz solução. Então, é aquela ação. Lembra? Verbos são ações. Fazer, incrementar, você deve inspecionar, você deve
incrementar não, implementar, né? Falei errado. Implementar, inspecionar alguma ação que o agente deve fazer, entendeu? Para você conseguir solucionar esse problema, para você conseguir tentar solucionar esse problema. Então, por exemplo, se você fala que é o governo deve implementar medidas. Então é isso. Então, você já tem aí um agente, já tem uma ação, o governo implementar. Olha como não é difícil, vocês estão vendo? Vocês só precisam ter isso. Meio ou modo, que é o próximo, é a forma na qual a ação deve ser feita ou tomada. Geralmente é utilizada por meio de ou através de. Então a gente volta lá no agente, que o governo, ação, deve implementar por meio de políticas públicas. Então aí você já tem até um modo, um meio também que isso deve ser feito, a maneira na qual isso deve ser feita. De que maneira essa ação deve ser feita? Ela deve ser feita de tal forma. Então, através de, por meio de. Então, esse é o modo ou meio na qual você deve utilizar na sua conclusão. Finalidade. O que é a finalidade? A finalidade vem como resultado da ação. Para que essa ação está sendo tomada? Para qual a finalidade? Com qual objetivo? Qual é o objetivo na qual você está tendo essa ação? Para que você está fazendo isso? Então, ele precisa implementar isso por meio de tal coisa para que você possa melhorar a questão da desigualdade social, para que você consiga fazer tal coisa. Então, você precisa ter uma finalidade. Essa finalidade tem que estar exposta no seu texto. Você tem que dizer a finalidade pela qual essa ação está sendo feita, para que assim você consiga solucionar o seu problema. Então você precisa ter uma finalidade, não apenas jogar uma ação ali para a sua problemática. E aí vem o detalhamento. O detalhamento vem através da explicação de um dos elementos. Ocorre quando você detalha como é ou o que é aquilo a qual você está se referindo. Ou seja, lembra quando eu falo com vocês lá na introdução? Eu tenho um vídeo aqui de introdução já falando, que eu falo para vocês até da Constituição, que eu falo, a Constituição Federal de 1988, abre um tracinho, e eu explico o que é a Constituição. Documento de maior importância jurídica do Brasil, documento de maior importância jurídica brasileira. Isso é o detalhamento, você precisa explicar o que você está falando antes. Então você pode falar assim, que o governo precisa implementar medidas sociais por meio de, através de políticas públicas. Abre um tracinho e explica. Políticas públicas são políticas adotadas pelo governo para que possa melhorar os departamentos públicos, entendeu? Você tem que explicar, você tem que detalhar o que você está falando. Então, o detalhamento é a explicação de um dos elementos. Você pode detalhar a sua ação, você pode detalhar o seu meio modo, você tem que detalhar algum dos elementos, tem que ter um detalhamento. Então, a forma mais fácil de fazer o detalhamento é detalhar o meio ou o modo, que é o que eu, Juan, acho. Para você pode ser um pouco diferente, mas para esse modelo que eu vou entregar para vocês, eu vou detalhar o meio ou o modo. Vocês podem trocar, tá, gente? Não é obrigatório, vocês podem trocar, só que vocês vão precisar fazer um rearranjo aí. Então, a gente vai vir agora para a conclusão, onde eu mostro para vocês como vocês vão encaixar tudo isso. Portanto, aquele conectivo que a gente precisa para poder começar a nossa conclusão, para a gente poder terminar. Portanto, infere-se. Infere-se significa conclui-se, mas para não colocar conclui-se, porque todo mundo coloca conclui. Então, lembra a competência 1, tem que ter umas palavrinhas mais difíceis, mostrar que você tem um domínio, entendeu? Então, vamos lá. Portanto, infere-se que medidas devem ser tomadas para reduzir os impactos. Agora você traz a sua problemática. Sua problemática é aquela que você trouxe lá na sua introdução. Introdução e conclusão tem que estar interligada em qualquer trabalho. Trabalho acadêmico, painel, seminário, conclusão e introdução tem que estar interligada. Então, você vai trazer a sua problemática, que foi a sua tese. Vê o vídeo aí da introdução que eu já fiz aqui, que você vai entender o que eu estou falando. Existe uma parte chamada tese, que é quando você joga a sua problemática. Então, a problemática que você vai ter que resolver aqui. Então, reduzir os impactos da sua problemática em si, vírgula, através de, aqui você já coloca um meio, um modo. Aqui você pode colocar por meio de política pública, por meio de redução de gases, se for uma coisa meio ambiente, entendeu? Então, coloca um meio, um modo aqui. Colocou um meio, um modo, abre um tracinho
e coloca o detalhamento. Por exemplo, política pública. Política pública é um tipo de política utilizado para fazer melhorias em âmbitos públicos e tudo mais. Redução de gases. Os gases de efeito estufa que são assim assado, que são prejudiciais e aumentam o buraco na camada de ozônio, você faz o detalhamento e fecha. Só nesses dois aqui, se você colocar esses dois, meio modo e detalhamento, você já tem 80 pontos na sua redação. 80 pontos, mas isso não é nada. 80 pontos é o que você pode precisar para 1000. Então, gente, não esquece, 80 pontos só na sua conclusão, hein? Tem isso, você já tem 80 pontos só na conclusão. Se você já está na conclusão, você já pontuou muito mais acima. Então, ó, aqui você já tem 80 pontos. Então, continuando. Através de políticas públicas, que são políticas adotadas pelo governo para melhorias e tudo mais. Explicou. Para isso, vem o agente, o governo federal, o prefeito de tal município, o ministro da educação, a indústria, o agente que você quiser falar devido em relação ao que você está falando. Se você está falando de saúde, você pode falar sobre o SUS, o ministro da saúde, o secretário da saúde, os médicos. Então, algum agente aí que você colocou, você vai ter que falar aqui, que é quem vai solucionar esse problema. Aí, o agente deve ou precisa alguma ação. O que ele vai fazer? O médico precisa atender os pacientes. Isso é uma ação. Ele vai atender. Então aqui, se você já colocou meio modo, detalhamento e agente, 120 pontos. Colocou ação, você já tem o quê? 160 pontos. Você só precisa de mais um para você gabaritar a competência 5. Só nisso aqui você já tem 180 pontos. 160 pontos. Então, pessoal, vocês precisam estar atentos, porque vocês podem ver que não é difícil. Essa é a parte mais fácil. Então aqui, ó, você colocando tudo isso, você tira 200 pontos. Precisa, deve, colocou a ação que o agente precisa tomar para que assim, agora a sua finalidade. Qual é a finalidade que essa ação vai ter? Ele precisa tomar uma ação ali, ele precisa atender os pacientes para que assim possa ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Então você precisa dar uma finalidade para essa ação. E isso é a nossa conclusão. Esse foi o vídeo mais fácil de todas as partes aí. Eu falei que a conclusão era mais fácil. Ela tem muito detalhe, mas ela é fácil. Porque, gente, a conclusão é isso. Já falei a introdução. A conclusão é isso. Você precisa ter o seu meio modo, seu detalhamento, o seu agente, a sua ação e a sua finalidade. 5 elementos para que você tenha essa sua proposta de intervenção. Você deu uma proposta que o governo deve fazer isso por meio de alguma coisa para que isso possa acontecer e você explica uma coisa dessas, entendeu? É isso. Isso é a sua conclusão. Você precisa fazer esses 5 elementos para que você consiga 200 pontos, porque a conclusão é a competência 5 e assim você consegue já ter 200 pontos para que você consiga alcançar sua nota 1000. Eu já tenho um vídeo sobre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, que é um vídeo só que eu falo sobre desenvolvimento, e tem um vídeo sobre introdução. Então espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal. Vamos voltar aqui. Então, como eu disse, espero que tenha ficado claro para vocês, porque muita gente não tinha noção de quais eram esses elementos. Eu coloquei lá a proposta e coloquei intervenção no meio como pegadinha, porque eu queria ver se vocês sabiam que proposta e intervenção é a mesma coisa, porque é proposta de intervenção, e que os 5 elementos são da intervenção. Então, proposta e intervenção não estão entre os 5 elementos. Foi uma pegadinha só para que vocês possam se ligar disso, porque, gente, é muito importante vocês saberem essas 5 coisas para que vocês gabaritem essa competência. Eu espero muito que vocês consigam 1000 nessa redação, que eu também vou estar fazendo, porque eu vou fazer até conseguir tirar 1000. Vamos lá, também quero saber também não. Ai, gente, eu gosto de sofrer, né? Mas tudo bem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo para que a gente consiga crescer ainda mais e até a próxima.